2014, ano de eleições no Brasil. E hoje, no Quem é Quem, nós vamos falar sobre política e eu recebo aqui nos estúdios da Band o especialista em direito eleitoral, juiz Fernando de Castro Faria. Vamos conversar sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre as próximas eleições e essa necessidade eminente no Brasil de uma reforma política. Será que ela acontece realmente? E será que essa reforma resolveria os problemas do sistema político brasileiro? Agora no Quem é Quem. Doutor Fernando, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui na Band. Fico muito honrado com o convite, participar de um programa de tão alto nível. Muito obrigada. Falar sobre política é sempre desafiante, não é? Não só para jornalistas, mas também para juízes. O senhor é especialista em direito eleitoral e eu pergunto já no início da entrevista, eu acho que é uma pergunta que é de interesse de todos os brasileiros, principalmente dos catarinenses. Vamos às urnas em outubro. O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais completos e complexos do mundo, né, doutor? Ao mesmo tempo que ele é moderno, ele ainda apresenta falhas. Sim. Gostaria de saber do senhor, enquanto autoridade especialista na área, quais são os pontos negativos e os pontos positivos do sistema eleitoral brasileiro? Bom, é bastante amplo o sistema, né? Mas assim, resumidamente, os pontos positivos hoje, nós contamos com uma justiça eleitoral extremamente ágil, confiável, dotada de um parque eletrônico tecnológico que supre todas as necessidades. Nós temos a apuração muito rápida, né, em todos os rincões do Brasil, e isso é um ponto extremamente positivo e o nosso modelo é inclusive copiado por outros países. Do ponto de vista negativo do nosso sistema eleitoral é justamente fazer com que o voto, né, depositado lá na urna, ele reflita a vontade do eleitor, né, no sentido de que há uma influência ainda muito forte do poder político, do poder econômico, que infelizmente ainda acaba, em muitos casos, não são todos, obviamente, mas que em muitos casos acabam, esses poderes, né, negativos acabam influenciando o voto do eleitor e a própria lisura do pleito eleitoral. Esse é o nosso maior desafio. E é um desafio que já percorre várias eleições, né? Eu percebo que eleição após eleição, principalmente os juízes eleitorais, como o senhor vem chamando a atenção para essa questão toda que precisa ser melhorada. Antes de entrar na questão de reforma política e alguns pontos interessantes, recentemente alguns números chamaram a atenção dos catarinenses. O Ibope divulgou alguns números de que 56% dos catarinenses não querem saber sobre política, né? Ou se interessam um pouco ou não tem nenhum interesse ou nada pela política. E chamou a atenção essa pesquisa, que inclusive foi encomendada pelo Grupo RBS, principalmente os jornais, o Diário Catarinense trouxe mais detalhes dessa pesquisa. Me chamou muito a atenção que os eleitores decidem o seu voto, de acordo com essa pesquisa, muito próximo da eleição. Uhum. E aí vem essa questão do poder econômico e o poder de influência política, Exatamente. né? E é nesse ponto que eu acho que a coisa começa a preocupar cada vez mais as autoridades, Exatamente. né, doutor? Por que isso acontece? Bom, é ruim, me parece que é uma falta de maturidade política, né? Também de nós discutirmos mais durante a campanha, antes da campanha eleitoral, o que nós queremos para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso país. Deixar para decidir o voto na última hora não me parece algo bom para a democracia, porque mostra que a pessoa parece que não se interessou antes, que ela não colheu maiores informações e acaba sendo levada de última hora a um voto dado pela pesquisa, quem está na frente, tem essa cultura de que eu não voto em quem não vai ganhar, então isso é um problema muito grande. Eu já fiz eleições em diversos municípios de Santa Catarina. E é triste até, um certo ponto, ver que ali perto das 5 horas ainda tem muita gente para decidir. Gostaria que fosse feito um debate mais amplo, né, e que as pessoas pudessem realmente decidir o seu voto. Tudo bem, nós temos até as 5 horas para decidir o voto, é um direito de todo mundo, sim, mas que isso fosse feito antes, mediante conversa na família, no trabalho, nas escolas, algo do tipo que nós estamos agora tentando fazer, levando essa discussão
para as pessoas, né? Claro que nós temos muita gente politizada no Brasil, mas ainda há uma carência muito grande que leva a esse tipo de situação. O principal argumento do eleitor é a falta de credibilidade por parte dos políticos. Quer dizer, eu não sei em quem votar, está difícil votar, está difícil escolher os candidatos, muitas vezes não colocam propostas, aí o eleitor... escândalos de corrupção, né, o descrédito da política, exato, né, exato. ou do político, enfim, da política não, vamos colocar do político, de alguns políticos. Isso. A reforma política ajudaria a corrigir isso de alguma forma, essa falta de interesse do eleitor? Elaine, depois de junho de 2013, com aqueles protestos todos, né, o Congresso deu início ali a algo que poderia levar a ser o embrião de uma reforma política mais ampla e tal. E aí nós tivemos uma pequena reforma eleitoral, não exatamente política, mudando alguns aspectos da legislação eleitoral, mas que, entre outras intenções, é o barateamento das campanhas. Esse é um problema também que nós enfrentamos. Mas não passou disso. Depois a situação foi se acalmando, ficaram só os black blocs, né? E aí houve aquele problema todo, e o povo mesmo saiu das ruas, e aí a situação ficou parada. Nós tivemos uma tímida reforma só na legislação eleitoral, mas nada que mudasse efetivamente o sistema político. E nós precisamos disso. Me parece que há uma saturação do sistema político brasileiro e nós não podemos mais esperar muito, né, por isso. Agora, esse descrédito na política e principalmente nos políticos, né, é um fenômeno que não é só brasileiro. Semana passada ainda eu assisti a uma aula de um professor espanhol e ele mostrou uma tabela com o percentual de confiabilidade da população espanhola nas suas instituições e nas suas classes, né, de profissionais. A que tinha a pior avaliação era a classe dos políticos na Espanha. 10% num ano e, se eu não me engano, 11% no outro ano. Dados recentes agora, né, desse início de década. Então, é um problema muito grave, nós precisamos tentar reverter isso e a reforma política, me parece, vai ser fundamental nesse aspecto. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, a gente vai mergulhar nessa reforma política, os pontos principais e de que forma você, eleitor, telespectador, deve participar. Lembrando, né, doutor Fernando, quem vai fazer a reforma política são os políticos, mas isso só vai acontecer sob pressão popular, gente. Que se o eleitor não for para a rua e realmente pressionar os seus eleitos, a reforma não vai acontecer. Depois do intervalo, a gente volta com mais detalhes sobre essa questão. Fernando de Castro Farias, juiz de direito, especialista em direito eleitoral, é o meu convidado de hoje aqui no Quem é Quem e, logicamente, estamos debatendo política, reforma política, doutor Fernando. Eu vi que o senhor separou aqui vários itens, não teremos tempo para falar de todos, vamos falar dos principais. Dessa lista que o senhor trouxe para a gente aqui, quais são os principais pontos que o senhor acha urgente nessa reforma política? Bom, são vários temas, né? Eu venho colhendo isso ao longo das minhas pesquisas. E um tema que me parece que já há praticamente um consenso é em relação à própria coligação, né? Ao fim das coligações. Hoje nós vivemos aí uma situação bastante estranha, né? De um lado você vê políticos completamente ideologicamente, né, opostos, e depois em outro estado eles estão juntos, e assim ocorre também nas eleições municipais. Então nós precisamos me parece que acabar com a possibilidade de coligações para que os partidos se fortaleçam novamente. O que nós vimos hoje é uma série de partidos que são criados muitas vezes apenas para depois ter um certo poder de barganha com tempo de televisão. Essa é uma situação bastante prejudicial para a nossa democracia. Então, me parece que esse é um, entre tantos, dos pontos que nós devemos discutir. Agora, sempre que eu falo de reforma política, eu digo que isso deve ser discutido previamente, um amplo debate nacional, para que a gente discuta e a população seja consultada sobre essa reforma. Eu defendo essa possibilidade de a população dizer o que é melhor. Ora, vai ser assim? Ora, não vai ser assim, vai ser de outra forma. Então,
nós precisamos ouvir também a população, que isso não venha simplesmente de cima para baixo. Certo, são 31, 32 partidos hoje. Parece que 32, a gente acaba perdendo a conta. Era para ser 32 com a rede de sustentabilidade, que acabou não acontecendo. Acho que está aí, por aí, assim, 31, 32. Se nós formos ver um espectro, né, de ideologia, né? São bem parecidos, né? Não, e assim, o problema, inclusive, aí eu trago a experiência que eu estudei a respeito da Espanha também. Eles também vivem esse problema hoje de não terem partidos que façam a sua parte, de não aceitar dentro dos seus quadros aquelas pessoas que não deveriam estar ali. O partido é o primeiro responsável por dar a sua sigla a quem não devia estar ali. E preservar a sua ideologia. Exatamente, e preservar a ideologia e tal. Então, nós enfrentamos esse problema hoje. Se nós tivéssemos aí 5, 6 partidos, né, seria o ideal. Mas a nossa Constituição prevê a pluralidade de partidos. E aí por isso que nós temos tantos partidos. Agora, mais de 30, em hipótese alguma, eles abarcam situações ideológicas distintas. Ficaria impraticável. Claro que eles são muito parecidos. E hoje nós enfrentamos esse problema também. Os partidos não têm um conteúdo programático ideológico que nós podemos, assim, de imediato definir quem é quem. Os próprios políticos, ora estão num partido, ora no outro, com o mesmo discurso, né? A gente percebe que o político X sai do partido Y, vai para o partido A e continua com o mesmo discurso. Quer dizer, ele não muda. Sim. Então, ideologia é complicado. Então, com algumas exceções, os partidos, eles hoje, via de regra, têm um conteúdo programático muito parecido. Isso é ruim, porque o eleitor deveria escolher o seu candidato a partir do partido e não da pessoa. Nós votamos errado. Muitas pessoas escolhem a pessoa e o certo é escolher aquele partido que representa no maior número possível, né, enfim, aquilo que o eleitor pensa sobre o Brasil, sobre o seu estado, sobre o seu município, né? E o que nós vimos na prática é que isso não acontece, né? Que a gente acaba indo na pessoa. Eu acho que aquela pessoa é boa, mas esquece que ele está ligado a um partido. E qual é o conteúdo programático daquele partido. O senhor defende o fim da reeleição, doutor? Sim, me parece, nós temos às vezes, né, a ideia de que a gente vai importar algo e que vai funcionar para o Brasil. Nós importamos a ideia da reeleição como um modelo bom e que funciona em diversos países, mas que para nós, infelizmente, me parece que não deu certo. O que nós vimos hoje é aquele que está no seu primeiro mandato trabalhando para se reeleger, principalmente da metade para o final. Então, a reeleição me parece que não deu certo no Brasil, há um problema muito sério, nós não conseguimos separar muitas vezes a figura do chefe do executivo e do candidato ao mesmo tempo. Há esse problema, né, de separação das duas funções numa mesma pessoa e me parece que não deu certo. Eu sou simpático à ideia de nós termos um mandato só, talvez prolongar um pouquinho mais a sua duração para de 4 para 5 anos, ou 6, enfim. Tem um ponto também que eu acho interessante, aqui eu concordo também com tudo que o senhor está falando, mas aqui também é a unificação das eleições. Gasta-se muito para fazer uma eleição no Brasil. Exatamente. E a gente tem eleição a cada 2 anos. Isso. Algumas pessoas dizem que lá no início, por que nós fizemos separados? Para que uma mesma força política não dominasse uma eleição toda por 4 anos. Então, a cada 2 anos, nós teríamos aí um reequilíbrio de forças. Me parece que isso não se justifica mais. Diversos partidos já foram governos nas diversas esferas. Teríamos condições hoje de unificar a eleição e fazer de 4 em 4 anos, sim. De vereador até presidente da República? De vereador a presidente da República, eu não vejo por que ter um gasto muito grande a cada 2 anos sem que isso represente um benefício maior para a população. Não vejo motivo. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial. Eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para o último bloco, porque eu quero entrar numa questão que é muito importante. Financiamento público de campanha. Isso aí mexe um pouco com as doações, né, que são feitas para os candidatos, enfim, e a gente vai naquele ponto principal lá do início da entrevista, o poder econômico nas eleições. Depois no intervalo a gente tem mais detalhes sobre este ponto. Um instante só.
Fernando de Castro Faria, juiz de direito, especialista em direito eleitoral, meu convidado de hoje aqui no Quem é Quem. Estamos falando sobre eleições 2014, é um ano importantíssimo na vida do eleitor no Brasil inteiro. Estamos falando sobre política. Doutor Fernando, antes de entrar na questão de financiamento público de campanha, queria a sua opinião sobre um ponto que eu penso que os catarinenses também merecem debater, ter mais cuidado com isso. A questão de perpetuação no poder. Um dado rápido, dos 40 parlamentares hoje, dos 40 deputados estaduais na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 37 estão concorrendo à reeleição para o mesmo cargo. Os 3 restantes, um é candidato a vice-governador, um a senador e o outro parlamentar é deputado federal. Não bastasse isso, alguns desses 37, poucos, mas alguns desses 37 parlamentares que vão novamente à reeleição no mesmo cargo, tem gente que, se eleito, vai entrar no 6º mandato como deputado. O que o senhor pensa sobre isso? É uma questão também para entrar na reforma política, doutor Fernando? Sim, me parece que é um ponto que deve ser discutido, né? E a população deve analisar se isso é bom ou se é ruim, e o povo que decida se quer que isso continue ou não. Mas me parece que há um problema muito sério quando nós temos, quando o político muitas vezes faz disso a vida dele, né? E nós temos situações inusitadas, por exemplo, em que o exercício de um mandato, de uma legislatura, já concede àquela pessoa uma aposentadoria especial. Então, isso nós temos que... Isso está completamente errado, completamente equivocado. Aposentadoria vitalícia, inclusive, sim, né? Sim, em alguns casos, isso Brasil afora, né? Então, nós temos que, enfim... Equilibrar essa questão, isso, né? E cada vez mais transparência na gestão pública, e que o povo fiscalize mais também as ações, né, de todos os poderes, para que nós tenhamos cada vez mais lisura e visibilidade, né? Essa questão toda que o povo foi para a rua no ano passado pedir renovação, né? Quem renova é o eleitor, né, gente? Tem que lembrar disso sempre. Doutor Fernando, financiamento público de campanha. Bom, fala-se muito como se isso fosse algo realmente que viesse a salvar o nosso sistema político. Eu não acredito muito. Certo. Tá? Por quê? O financiamento público tem o seu lado positivo, porque todos os candidatos ganhariam, né, um determinado recurso para fazer campanha e não haveria uma desigualdade muito grande entre eles. Esse recurso viria de onde? Do cofre público, dos sim, cofres públicos? Sim, nós já financiamos uma parte da campanha com a questão do fundo partidário, que é dinheiro público, e também quando o partido tem a sua propaganda na televisão, isso é gratuito para o partido, mas há uma compensação tributária que quem paga a conta ao final somos nós, né? É o contribuinte. Né? Bom, então o financiamento público traria uma maior igualdade entre os candidatos, e isso é um ponto positivo. O ponto negativo do financiamento público que eu vejo isso não vai impedir o Caixa 2. Ninguém faz Caixa 2 oficialmente, né? Todo mundo faz Caixa 2 por fora. Claro, então, será que isso não vai continuar existindo? Algumas empresas ou pessoas físicas não vão continuar investindo em algumas campanhas pensando num retorno posteriormente? Isso é feito ilegalmente. Há uma forma legal de se fazer isso hoje, né? Mas se nós acabarmos com o financiamento privado da campanha, a única hipótese vai ser essa. Então, nós só teremos dinheiro público para financiar as campanhas e o dinheiro ilegal privado, que esse não vai poder aparecer. Então, e aí se me perguntares, né, qual a minha opinião sobre isso, eu sou contra por esse motivo. Eu acho que não vai resolver. Sua opinião sobre o voto branco ou o voto nulo? Muita gente fala, não vou votar em ninguém, vou anular meu voto. Isso não resolve nada. Inclusive, volta e meia eu me pego desmistificando alguns boatos que circulam pela internet e tal, dizendo que se a gente anular o voto, aquela eleição deve ser realizada novamente, isso seria uma forma de protesto. Não. A única possibilidade de uma eleição ser realizada novamente é quando os votos inicialmente válidos dados pelos eleitores foram anulados pela justiça por alguma razão, por um abuso, porque o candidato estava inelegível e tal. Fora essa situação, o voto branco e o voto nulo só serve para mostrar a rebeldia das pessoas com o montante que eles vão aparecer lá no final. Mas para a eleição, eles não servem para nada.
a Justiça Eleitoral só conta os votos válidos e esses aí só aparecem lá para mostrar quantas pessoas anularam ou votaram em branco. Mas para fins de eleger alguém, eles não servem para nada. Complicado. Doutor Fernando, hoje quais são as ferramentas que ajudam um eleitor a denunciar possíveis crimes eleitorais? Sim, nós temos desde as polícias atuando, né, e nas eleições a Polícia Federal também atua, né, e onde não há Polícia Federal pode ser acionada a própria Polícia Civil, nos casos de flagrante também a própria Polícia Militar e o Ministério Público Eleitoral, onde não há, ou melhor dizendo, nas comarcas é o promotor de justiça que funciona como promotor eleitoral também, e ele recebe essas denúncias e vai dar o devido encaminhamento. Ou o próprio cartório eleitoral que vai fazer isso também, vai encaminhar ao Ministério Público para que ele tome a iniciativa. A Justiça aguarda a provocação de uma das partes, né, para poder agir. Então, salvo algumas situações especiais da Justiça Eleitoral, propaganda e tal, mas via de regra há uma provocação do Ministério Público ou de um partido adversário para que a Justiça se manifeste em relação a esse caso. Mas olha só que importante, o eleitor, a população também pode provocar justiça, aliás, deve, né? Quem vê uma irregularidade e não denuncia, torna-se conivente, né, gente? E até uma situação prevista em lei que o eleitor, tomando ciência de uma irregularidade, ele pode fazer essa comunicação diretamente ao juiz eleitoral. Olha só que aí vai encaminhar ao Ministério Público. E juiz não é inatingível, né? Não está lá trancado na sua sala. Sim, claro. Tem como chegar. Tem todo o acesso para chegar lá e informar essa situação. Isso é acessível. Sim, com certeza. Prova disso, dessa preocupação da Justiça e dessa acessibilidade da Justiça versus população, é esse projeto Tudo a Ver, que é um projeto que o senhor coordena hoje em Santa Catarina, um projeto que nasceu dentro da AMC, Associação Catarinense dos Magistrados, tem total apoio do Tribunal Regional Eleitoral, os juízes saem do seu gabinete e vêm para o colégio, até recentemente no Colégio Catarinense houve um encontro, não é? Qual é o objetivo principal desse projeto? Tem um pouco a ver com tudo isso que a gente conversou, doutor? Tudo isso, é levar ao jovem, o projeto é dirigido aos jovens, principalmente de escolas de ensino médio, e a gente pega os alunos ali que muitos deles já têm possibilidade, inclusive, de ter o título de eleitor, né, por conta da idade, aos 16 anos. Então, a ideia é levar a esse jovem a reflexão sobre esses pontos que nós falamos aqui, né, para que ele amadureça politicamente e possa fazer a sua cobrança. E foi tão bacana ver aquele dia no lançamento que você mediou lá, ver o lançamento, tantas perguntas que eles fizeram, e talvez eles não tenham ideia da força que eles têm, né? O jovem pode sim se reunir em grêmios estudantis, em associações para cobrar, né? Muitas vezes eles podem cobrar assuntos do interesse deles, né? Por que não tem lá uma quadra em determinado bairro para que eles possam praticar esportes, enfim, tudo isso eles podem cobrar e eles unidos terão uma força muito grande. E chamou a atenção, infelizmente, né, que muitos não vão exercer o direito do voto, mesmo sendo facultativo entre 16 e 18, muitos não vão exercer por justamente não acreditarem na política. Então, o convite é para que o jovem participe mais, né? Se nós queremos algo novo, o jovem deve ser chamado, deve participar e deve cobrar. Tem tantos instrumentos, hoje a internet, né, facilitou tanto. Em alguns países eles estão muito avançados na fiscalização digital do sistema político, e essa é uma experiência que o jovem pode levar adiante também. É uma evolução muito grande, né? Quero parabenizar em nome da Band, a AMC, o TRE, principalmente a AMC, o senhor é a sua associação, né? O senhor faz parte disso tudo. Sim. E o senhor, enquanto coordenador, que é muito importante, né? Quando a justiça se une à sociedade, os operadores do direito se unem à sociedade para dizer, tem jeito, tem como fazer, sim. Sim, claro. Tem que ter vontade só de fazer, não é? É verdade. Por parte do eleitor, principalmente, né? De participar, gente. Você que é pai, mãe, tem filhos adolescentes em casa, tem que provocar, estimular nessa discussão política e estimular também o conhecimento por parte principalmente do eleitor, principalmente aquele que não quer votar, que está desacreditado. Sim. Por mais que pareça que está ruim,
tem jeito. Pois é. Tem como mudar, né, doutor? E é aquilo que eu falo, né? Se a gente não se interessar por política, né? Como é que vai ser? Vai ser sempre só alguém vai se interessar. Sim, alguém vai se interessar e vai, né? E vai fazer acontecer. Enfim, nós precisamos ter muita informação e muita fiscalização. Obrigada, doutor Fernando. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas foi um prazer recebê-lo aqui na Band. Eu que agradeço o convite mais uma vez e parabéns pelo programa. Muito obrigada. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Lembrando que o voto é a sua maior arma, né? Não é clichê falar isso não, gente, mas é a sua maior arma para mudar o que você acha que tem que ser mudado. Então, esse é o seu poder, a sua força. Não deixe de exercer esse direito jamais. A gente volta no domingo que vem. Até lá.